Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e te proteja. Que o poder do Espírito Santo esteja contigo, minha irmã. Esteja contigo, meu irmão. Te ajudando a ter força. Te ajudando a cada dia mais a continuar sendo família. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, mas que ela possa ser suprida pelo Senhor. Suprida pelo Senhor. Seja necessidade financeira, seja emocional, seja de cura, mas que o Senhor continue te abençoando para que você possa continuar sendo família e que a sua família possa ser composta de pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Eu não posso desejar para você o mesmo que eu não deseje para mim, o mesmo que eu não tenha profetizado todos os dias para minha casa, para minha família, para minha parentela. Então hoje, antes de dormir, eu gostaria de fazer essa reflexão com você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E a reflexão está lá em Gênesis 38, onde nós começamos a dar início a falar sobre José, dentro da família de Jacó. Nós temos José, que é o filho de Jacó, que mais se destacou, Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Judá. Porque lá em Gênesis 38 fala que Judá, Gênesis 38:1, diz assim: por esse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Aí, minha irmã, você, ao ler o texto, você começa a fazer as suas perguntas, Então você pode se perguntar, mas Judá se separou dos seus irmãos por quê? Se naquela época todos moravam juntos, era comum as famílias morarem juntos, dentro do mesmo, do mesmo terreno, dentro da mesma casa. E sabe por que ele se separou, meu irmão? Se você olhar lá em Gênesis 37:26, foi Judá que deu a ideia de vender José. Foi Judá que deu a ideia de vender José. E você sabe que depois que eles venderam José, que eles mentiram, cometeram o pecado de mentir para Jacó que José tinha sido morto, estraçalhado por um animal, Jacó ficou inconsolável, não tinha ninguém que conseguia consolar Jacó. Jacó disse que morreria, que ele ia morrer junto com José, que ele ia ficar de luto até a morte chegar para ele, Então, por que Judá se afastou? Judá se afastou porque ele não conseguiu conviver com a culpa de olhar para o pai, aquela tristeza do pai todos os dias, de ver o choro, o lamento do pai todos os dias pelo filho querido. Então ele achou melhor se afastar. Quando nós não conseguimos conviver com algo, a gente acaba se afastando mesmo. Quando nós não somos fortes para enfrentar, nós fugimos, nós afastamos. E Judá se afastou do pai, se afastou da família, porque aquilo ali com certeza era uma tortura entre eles. Aquele pecado era uma tortura entre eles. Ninguém consegue viver com culpa, meu irmão. Ninguém consegue viver com culpa, minha irmã, E aí, se você olhar bem, observar a vida de Judá, ele foi para a terra afastou, aí se casou com uma mulher cananita, ele teve filhos maus, e Deus matou esses filhos dele, E ele depois, ele teve que casar esse outro filho com a nora, queria casar esse outro filho com a nora para suscitar, descendência desse outro filho. E aí esse outro filho não quis, esse outro filho só quis mesmo usar o corpo daquela nora,
porque ele falou, porque ele sentiu que os bens não seriam dele, pela lei do levirato, os bens não seriam dele, né? A fortuna das terras não seriam dele, o filho não seria dele, então ele não queria aquele casamento. E aí Deus viu o egoísmo daquele filho e o matou também. E aí Jacó, Judá falou com a nora que daria para ela o filho caçula e não deu. E aquela nora depois acabou se disfarçando de prostituta, que foi uma nora que chamava Tamar, e acabou dormindo com Judá e teve com ele 2 filhos, mais 2 filhos. Então a vida de Judá virou uma bagunça. Mas se você olhar depois, quando a terra vem fome sobre a terra de Canaã, e que eles têm que descer para o Egito para comprar comida, e que depois eles sim têm um encontro ali com José sem saber que é José, e José exige que eles tragam Benjamim. É Judá que promete para Jacó que ele iria defender a vida de Benjamim, que ele iria defender a vida de Benjamim. Então, a culpa é quando a gente tem aquela responsabilidade, né? A nossa consciência nos acusa por um mal que nós fizemos, né? Por isso que lá em Tiago, né, nós somos muito aconselhados pela palavra de Deus a confessar os nossos pecados, né? A confessar os nossos pecados. Em Tiago 16, né, 5:16 diz assim, é o tema até que eu coloco sempre ali no nosso trecho do relógio mundial, é o tema desse ministério, né? Diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem poder, né? O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu, e a terra deu sua colheita, né? Por que Tiago faz questão, minha irmã, de dizer que Elias era semelhante a nós? Porque ele era um homem que tinha o Espírito Santo, né? Ele era um profeta. E hoje todos nós que aceitamos Jesus, que cremos em Jesus, nós somos justificados em Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus, né? E Elias, ele queria o quê? Que as pessoas obedecessem a palavra de Deus, que fossem fiéis, que fossem tementes ao Senhor. E por isso ele orou e o Senhor respondeu, e o Senhor atendeu. Porque quando as nossas orações são para que se estabeleça a vontade de Deus, são para que as pessoas obedeçam a vontade de Deus, são para que as pessoas se aproximem do Senhor em santidade, tenham a vida transformada, não tem como o Senhor não atender essa oração, não tem como. E nós não fomos feitos para carregar culpa, nós não somos feitos para viver com pecados. Esses pecados têm que ser confessados. E nós temos o nosso Deus que perdoa. Ele só não perdoa o pecado que você não quer confessar, minha irmã. Pecado que você não quer confessar, meu irmão. Pecado do qual você não se arrepende, né? Do qual você não se arrepende. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele sempre vai estar pronto para dizer para você, eu te perdoo, mas vá e não peques mais. E Ele te deu o Espírito dele, o Espírito Santo, que é santo, para te capacitar com força e poder, para que você vá, saia da presença dele e não peques mais. Ouvindo, não peques mais. É como aquela mulher adulta que compareceu na presença dele e ouviu de Jesus, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. É a força do Espírito Santo.
Porque o diabo, ele nos acusa dia após dia, sem cessar. Mas a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, nós tiramos dele essa legalidade. Nós tiramos dele essa legalidade. Esse direito, ele não tem mais. Ele não tem mais. Então Judá, ele se afastou. Ele se afastou porque ele não conseguia mais viver com aquela culpa. E quantos anos que eles viveram com aquela culpa, com aquele tormento, até o dia que eles tiveram a chance de chegar perto de José e pedir o perdão. Mas nós temos essa chance todos os dias de chegar diante do Senhor e pedir o perdão, de chegar diante das pessoas a quem nós defraudamos, a quem nós prejudicamos e pedir o perdão, né? Porque o nosso Deus nos dá essa capacidade todos os dias quando nós acordamos, todos os dias quando nós abrimos os nossos olhos, é uma oportunidade nova que recebemos de Deus. Que a misericórdia dele se renova por cada manhã, Amém? Então, antes de deitar, não deixe de pedir perdão ao Senhor e ao acordar também. Amém? Um beijo em Cristo Jesus. Um beijo em Cristo Jesus, tá? É com carinho que eu tenho dito essa palavra. É com carinho, porque o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso comigo, minha irmã. Ele é misericordioso com você. Ele é misericordioso com toda a nossa casa. Com toda a nossa casa. Ah, se não fosse o perdão do Senhor. Coisa maravilhosa é a gente poder sentir o quanto que a gente é perdoado pelo Senhor. O quanto a gente é perdoado pelo Senhor. É maravilhoso. E eu volto a repetir. O Senhor só não perdoa aquilo que você não quer falar com Ele. Aquilo que você não quiser conversar com Ele. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e fidelidade. Paizinho Santo, eu te apresento a vida de todos os meus irmãos aqui. Como igreja, Senhor, eu te apresento a vida de todos eles, Pai querido. De todos eles. E eu te peço, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, Pai querido. Te peço, Senhor, que o Senhor capacite a cada um, Pai querido, porque o Senhor é Pai. E o Senhor nos enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Senhor Jesus, perdoa, Senhor, perdoa. Capacita, Senhor, quebra toda dureza desse coração, Jesus. Para que haja, Jesus, novamente, Senhor, para que essa família novamente, Senhor Jesus, possa, Senhor, se estabelecer novamente, Senhor. Tira, Senhor, a dureza do coração. A tua palavra fala, Senhor, que a dureza do coração é a causa do divórcio, Senhor. A dureza do coração é a causa do divórcio. Então tira a dureza do coração desse esposo, Pai. Tira a dureza do coração dessa esposa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes, Senhor, nós não queremos perdoar porque nós nos consideramos muito perfeitos, Senhor. Muito perfeitos, Senhor. Mas nós não somos perfeitos. Perfeito é só o Senhor, Pai. Perfeito é só o Senhor. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tira toda a dureza do nosso coração, Pai, e nos ensina a sermos bondosos, Pai, a sermos misericordiosos, a termos compaixão um dos outros, Pai querido, um dos outros, e nos ensina também a confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que venhamos sarar, Pai, para que venhamos sarar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que a cobertura dos teus anjos esteja sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa parentela, que os teus anjos, Pai, venham tirar da nossa casa todo espírito de impureza, Pai, todo espírito de impureza, todo espírito de sujeira, todo espírito de destruição, todo espírito de miséria,
em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de falência, hoje, Senhor, é um dia, Senhor, de quebrar fortalezas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, de quebrar fortalezas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra todas as fortalezas, Senhor, todas as fortalezas da amargura, Pai, quebra todas as fortalezas do ódio, Pai, quebra todas as fortalezas, Senhor, da dureza de coração, Pai. Quebra em nome do Senhor Jesus, Pai. Quebra, Espírito Santo. Quebra pelo sopro do teu poder. É o Senhor que conhece, Pai. É o Senhor que sonda mentes e corações. Quebra em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas reconstrói novamente essas famílias. Reconstrói novamente essas relações. Em nome do Senhor Jesus. Reconstrói novamente a amizade entre mãe e filhos. Reconstrói novamente a amizade entre marido e mulher. Reconstrói novamente, Espírito Santo, a amizade entre irmãos. Reconstrói novamente, Espírito Santo, a amizade entre amigos. Reconstrói, Espírito Santo. Quebra, Senhor, quebra todas as fortalezas do orgulho. Quebra, Espírito Santo. Quebra em nome do Senhor Jesus. Quebra, quebra, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus querido, abençoe todos os políticos desse país, tira deles todo espírito de orgulho, tira deles todo espírito de vaidade, tira deles todo espírito de perversidade. Ensina eles, Senhor, tira deles toda corrupção. Ensina eles, Senhor, a andar no caminho da justiça, no caminho da honestidade, a cuidar das causas justas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, do pobre, do necessitado, daquele que está exposto em situação de rua, do desamparado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, tende piedade, tende misericórdia das mulheres, Senhor, que estão expostas em situação de violência, Pai. Tende misericórdia, Pai, que todo esse espírito de perversidade, Pai, seja trancafiado no inferno, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa, Pai querido. Abençoa, Senhor, todos os nossos pastores, Pai, todos os nossos líderes, todos esses homens e mulheres que o Senhor levantou, Pai, para fazer a Tua obra, todos os missionários, Pai. Adestra a mão deles para a batalha, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Não deixa o diabo envergonhá-los, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade. Que eles possam continuar sendo exemplo para nós, Pai. Exemplo para nós, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa, Senhor, todos os meus irmãos que estão com o nome nesse caderno, Pai. Todos homens e mulheres, empresários, Pai, que precisam prosperar. Homens e mulheres, Senhor, que precisam, Senhor, ser curados, Senhor, de doenças. Abençoa esse irmão que vai fazer essa cirurgia amanhã, Pai querido, que corra tudo bem para a Tua glória. Abençoa essa irmã querida que está em recuperação, Pai, que ela seja curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa esses casamentos que precisam ser restaurados. Abençoa esses irmãos meus que são estrangeiros, Senhor, que precisam, Senhor, serem restabelecidos nesses países em que eles estão, Pai. Abençoa, que a bênção do Salmo 123, a bênção do Salmo 23 alcance a vida delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que nada venha faltar para elas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esses meus irmãos que estão em procura de uma esposa, que as esposas deles, Senhor, sejam as mulheres do Salmo 128, mas que eles, antes de se casarem, se tornem os homens do Salmo 128. Abençoe essas minhas irmãs que estão em busca de um esposo, que o esposo delas se torne os homens do Salmo 128, mas que antes de encontrar esses homens, elas se tornem mulheres sábias, mulheres que venham ser capazes de edificar um lar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mulheres santas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço pelos aniversariantes de hoje. Hoje é 3 de abril. Hakesuri de Anáciris, et de Omar Hanakesuri de Anáciris, et de Amar que do Yarnáciris, de Mikesari de Anáciris, Hatitiasori de Anáciris, de Mikesari de Anáciris, Hatitiamar Hanakesuri de Anáciris. Assim como o Senhor formou cada estrela do céu, Hakesuri de Anáciris, de Mikesari de Anáciris, assim como o Senhor é capaz de
O Senhor é o único capaz de chamar a cada uma pelo nome. Só o Senhor sabe quanto que elas são, Pai. O homem não sabe. Que os aniversariantes dos dias de hoje venham brilhar. Venham brilhar para a tua glória, Senhor. E eu coloco, Senhor, diante do Senhor a vida da Larinha, Pai, essa menina linda, Pai, de 8 aninhos, Senhor, que ela venha cada vez mais brilhar, Pai, para a tua glória, Pai querido, que ela venha, que ela continue brilhando na tua casa, Pai, que ela continue cantando louvores para a tua glória, Paizinho, que ela cresça para o teu louvor, abençoa, Senhor, com vida, saúde, Pai, que ela seja como aquela estrela, Pai, que vem puxando todas as outras, em nome de Yeshua HaMashiach, dei a paz, porque o Senhor é bom, Pai, a tua misericórdia dura para todos sempre. Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo na nossa mente, Pai. Toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, Pai. Nos nossos órgãos, Pai querido. Renova todas as células do nosso corpo, Pai. Renova o nosso sangue, Pai. Abre as nossas artérias, as nossas veias, Espírito Santo. Que sejamos curados, Senhor. Curados para te servir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Santifica, Senhor, todos os homens da nossa casa, do maior ao mais velho, do mais velho, a criancinha de peito, santifica, que eles venham ter nojo do pecado, nojo da impureza, e que eles queiram cada dia mais serem parecidos com Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica também como mulheres, da mais nova à mais velha, da mais velha a criancinha de peito, para que nós possamos ser mulheres santas, mulheres dignas, mulheres sem sensualidade, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, fazer a tua obra, para que nós venhamos verdadeiramente profetizar sobre a nossa casa, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que você continue profetizando sobre toda a tua casa, que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude a continuar sendo família, seja qual for a sua necessidade que você tenha hoje, que ela possa ser suprida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito do meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso do Senhor Jesus seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua família se transforme na família do Salmo 128. Um beijo e fique com Deus. Amo você.